programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando, com o cirurgião dentista, Dr. Samir Machado Veran. Nós estamos falando sobre bichectomia, um procedimento muito interessante, que é a retirada dessa gordurinha da bochecha, que deixa as pessoas com o rosto um pouquinho mais fino, E já falamos sobre o que é o procedimento, como que funciona, e faltou perguntar algumas coisas. Em relação aos pontos, você comentou que vai de 1 a 2 pontos em cada lado, É isso? 2 a 3. 2 a 3? Pode ser, às vezes, 1. Esses pontos, eles caem sozinhos, são absorvidos, tem que ir no consultório para tirar, como é que funciona? Então, tudo depende de cada profissional, cada paciente, alguns optam mais por algum tipo de sutura absorvível. A gente tem que entender que, às vezes, essa sutura absorvível, ela fica ali por um tempo. Bom, primeira coisa, todo ponto a gente faz para que não caia, não caia sozinho. Mas existe a sutura, então, absorvível, que ela, com o tempo, vai sendo absorvida pelo organismo e pronto, ela some, não precisa remover. Porém, pode levar muito tempo, pode levar mais de 30 dias, às vezes 2 meses, Então, fica ali incomodando e acaba sendo, mesmo sendo uma sutura absorvível, a gente acaba tendo que, o paciente acaba voltando ao consultório para remover, porque ele relata que está incomodando, etc. E existe a sutura, um outro tipo de sutura, que é o nylon, que é bastante utilizado. É uma sutura, eu particularmente sou mais adepto do nylon, mas é uma sutura que tem que ser removida, depois de um tempo, uma semana. Mas existem esses dois tipos, o fio absorvível, que pode ser tranquilamente utilizado, e o fio nylon. Nós temos os dois modelos e esses dois podem ser utilizados. Não fica encostando no dente, não incomoda, fica só na bochecha, como é que ele fica? Então, a gente tem duas opções, inclusive, na hora de cortar o fio, não fazer ele tão curtinho para não ficar beliscando mais, porque quanto mais curto, mais durinho fica. Isso falando do nylon. Um pouquinho maior, ele fica um pouco mais mole e não incomoda tanto, belisca menos, por exemplo, a língua, porque às vezes pode tocar um pouquinho na língua, talvez gengiva, É uma incisão que ela é feita mais ou menos na altura dos dentes superiores, mais ou menos na mesma reta, na mesma linha, mais ou menos. Já o Vicryl, que é um fio absorvível, mais mole, ele vai incomodar um pouco menos. Mas ele, por exemplo, acumula um pouco mais de placa, de sujeira, por ser um fio mais um tecido, assim, é mais tecido. O nylon não, ele adere menos placa. Esse é um dos motivos que eu prefiro, inclusive, o nylon. Mas, como a gente fala, se é uma pessoa que não vai conseguir voltar para remover o ponto com facilidade, dependendo de alguns outros motivos, a gente pode utilizar o Vicryl, e dependendo de outros motivos, a gente utiliza o nylon. Certo. Então, só para deixar claro, de repente quem está em casa, que ligou a TV, já com o caminho andando, o programa em andamento, não ouviu, essa gordura ela não retorna, Então, no caso da pessoa que não ficou satisfeita, achei que meu rosto afinou demais, Que tem gente que às vezes espera determinadas coisas, ou às vezes nem precisava fazer e insiste em fazer o procedimento. Nesses casos, o que acontece? A pessoa afinou demais, e aí o que faz? Então, o que eu costumo fazer em qualquer procedimento que eu realizo, eu sempre passo opções, dou a minha opinião e o paciente vai decidir, Obviamente que tem que ter um consenso na decisão, mas realmente é uma gordura que não volta mais, O paciente tem que estar bem ciente disso, de que realmente não volta. Não vai ser causado nenhum dano também pela falta dessa gordura, tem isso, Não teria o porquê. Tem algumas perguntas, mas quando eu envelhecer não vai mudar nada, Se porventura a pessoa mais tarde acabar se arrependendo, de repente não foi aquele resultado que ela esperava ou acabou afinando demais, não sei, algum motivo que ela se arrependeu, tenha se arrependido. É uma coisa muito difícil de acontecer, Eu particularmente não estou sabendo de nenhum caso, mas a gente já sabe que caso isso aconteça conosco, a opção que se tem é o preenchimento, É um preenchimento e esse preenchimento, assim como muitos fazem em lábio, por exemplo, na região do bigode chinês, é um preenchimento que pode ser realizado e que pode ser necessário às vezes fazer com alguma frequência, já que ele não dura o tempo inteiro. Certo. Nós temos um caso, você que está em casa vai ver, que é uma celebridade que fez o antes e o depois, E aí eu queria só que tu comentasse um pouquinho, que realmente afina essa questão debaixo da maçã, para as pessoas que estão em casa, como uma forma final, já estamos encerrando, Uma dica sua como cirurgião, por que esse procedimento seria interessante para as pessoas que estão em casa nos assistindo? Então, como dentista eu não posso me fixar apenas na questão estética, Eu vou ter que colocar importância não só apenas estética, mas estética e funcional. Como a gente tem um conhecimento grande na região da boca, nós como dentista, então a gente sempre coloca essa importância, estético-funcional.
Então, na questão funcional, melhora da mastigação, né? Evitar a mordida da bochecha, né? Claro que muitas vezes essa mordida pode ser por algum outro motivo, né? Realmente um excesso de peso, pode ser dente que está mal posicionado, desalinhado, que pode ocasionar na mordida da bochecha, mas essa seria então um dos fatores de se realizar o procedimento. E o fator principal que mais procurado hoje realmente, né, é a questão estética, né, facial, externa, né, que seria um afinamento do rosto, né, uma suavização, né, deixando realmente a pessoa com um rosto mais definido, né, salientando um pouco mais a maçã do rosto e a região da mandíbula. Certo, Samir, muito obrigada pela tua presença aqui hoje, né? Eu tenho certeza que ficou um programa bem legal para quem está nos assistindo. E eu deixo esse último minuto final para você divulgar onde você atende, para quem ficou em casa interessado em te procurar. Não, então, Gabriela, o meu consultório fica localizado em Içara, né? Eu moro e resido em Criciúma, mas o consultório fica realizado em Içara, em frente ao Hospital São Donato, hospital ao qual eu também sou do corpo clínico, né? Eu até fui para Içara exatamente porque comecei a trabalhar no Hospital São Donato. E faço sobreaviso também no Hospital da Unimed, em Criciúma, e sou do corpo clínico também do Hospital São João Batista. Então, possuo consultório em Içara. Em frente de São Donato. Certo, muito obrigada mais uma vez, certo? Esperamos para uma próxima, para um outro assunto. Obrigado. O programa Estação Saúde de hoje termina aqui. Mais um look da Juliana Modas, mais uma vez acessórios da Aline Joias, lindos, e mais uma vez calçados da Renata Calçados, com oferecimento também da Tipo Fino Estúdio de Beleza. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo programa.